Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Doenças da soja. Vou passar aqui as principais doenças e não dá para deixar de começar, né, com aí que é a principal doença: ferrugem asiática, Phacopsora pachyrizi. Ah, assim, dispensa comentários, maiores observações, principalmente com relação à etiologia. Sintomatologia, também não creio que deva haver maiores dificuldades, uma vez que é muito nítido, aí, como você pode ver aí na própria figura, as urédias erumpentes de Phacopsora pachyrizi, que ocorrem principalmente na face abaxial das folhas, né? É de muito fácil detecção, observação em lupa, ao ver essas urédias, também quando da confecção de lâminas semipermanentes para a observação dos urediniósporos. Então, agente etiológico, Phacopsora pachyrizi, ferrugem importantíssima. Com relação também à epidemiologia, pessoal, nós tivemos um curso completo de epidemiologia e lá nós falamos como que funciona, como que ocorre a epidemiologia das ferrugens, né, no policiclo, né, de ferrugens. Então, epidemiologia dessa doença, vide aulas de epidemiologia de fito 2 que nós fizemos, né? Por isso que eu começo aqui já no controle de ferrugem asiática, e é também o que é mais cobrado, que a gente aborda mais se cobra aí nas provas. Aplicação de fungicidas, triazóis e istrobirulina, tendo assim esse cuidado quando da aplicação do triazol, triazol puro, visando principalmente curativo, quando curativo, istrobirulina como protetor. Existem as misturas também, então muito cuidado com essa aplicação, principalmente, eu diria que seria mais interessante quando o protetor, quando na proteção. Muitos produtores adotavam essa medida, tá? Mesmo antes, né, é melhor garantir. Faziam então a aplicação da istrobirulina, muitas das vezes ela não mistura ela pura, tá? E depois aplicavam a mistura ou o triazol mesmo, mas ao final, quando mais de uma aplicação, quando de duas aplicações, por exemplo. Então, são várias estratégias de aplicação, depende da época, depende da região, né, em que se está sendo realizado o cultivo, depende do ano atípico ou não. E quanto às cultivares, não tenho visto assim com bastante proeminência a desenvolvimento de cultivar resistente. Tá? Então, por isso que nós nunca deixamos de falar dos fungicidas, que são assim, os que são mais utilizados, né? Os fungicidas, tá? Também é muito importante evitar a semeadura em épocas favoráveis à doença, o tempo correto de plantio, evitar, por exemplo, plantio muito tardio. Esse plantio muito tardio, ele pode pegar descarga de esporos, carga de esporos, mas ao final de outros cultivos anteriores, né, que não é interessante.
É justamente por isso que o pessoal utiliza também a variedade mais precoce, justamente para, né, colher o quanto antes, né? Quanto mais tempo suscetível em campo, ah, suscetível a acontecer, a ocorrer. Então, tem primeiro aí, como primeiro cuidado, da diminuição do tempo. Segundo cuidado, evitar a carga de esporos, né? E vai pegar essa carga de esporos as tardias ou quem plantar muito fora do calendário, né? Então, evitar semeadura em épocas favoráveis, emprego de variedade mais precoce, vazio sanitário, uma medida de erradicação, 60 a 90 dias, sem nenhuma soja, sem qualquer soja no estado ou numa região macro, visando quebrar o ciclo do patógeno, visando deixar 60 a 90 dias sem que ocorra um local de proliferação desse patógeno, desde própria soja, ou você pode pensar até também hospedeiros alternativos, né? Vazio sanitário de quaisquer que sejam as fontes possíveis por 60 a 90 dias. Então, nós temos aqui novamente o ciclo da ferrugem, e note que como é rápido, né? Esse é um ciclo do policiclo, né? Então, a cada rodagem de um ciclo, você tem o crescimento exponencial da população de Phacopsora quaquirrhizae dentro do plantio em questão. Então, aqui, ó, com 5 dias já tem o sintoma, 6 a 7 dias liberação de novos esporos. E aqui você já tem urétias. Então, quer dizer, esse policiclo, né, ele ocorre, então, principalmente das condições ambientais favoráveis, vai ocorrer mais rápido ainda. Seguinte, eliminação de plantas doentes e hospedeiros alternativos, né? O que a gente estava dizendo. Existe um hospedeiro alternativo, não há planta, que ocorre em plantios de soja, muito parecido com soja, que é o kudzu, ou o kudzu tropical. Essa planta, então, deve ser evitada. Ela serve de reservatório de esporos da ferrugem. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Em suma, é isso. Seguinte, doenças da haste, vagem e semente. Peguei aqui 3 doenças importantes. São 3 doenças importantes aqui. A antracnose, causada por Coleoptera truncatum, né, que todos aí já viram bastante antracnose. Tem ela no feijoeiro, né, que nós vimos, vai ocorrer na soja também, atacando as vagens, os grãos de soja, nós já vimos. No feijão é Coleoptera lindemansiano e na soja Coleoptera truncatum. Muito presente nas sementes, as sementes já vêm contaminadas, uma vez hora ele ataca as vagens, né? Então ele passa para a semente e as sementes podem vir contaminadas também. A mancha-alvo, Colinespora cassícula, patógeno muito conhecido, tem esse nome porque forma esses anéis, esses concêntricos na folha, na lesão da folha, como se fosse um alvo. Então recebe o nome de mancha-alvo, mas é importante salientar esses anéis concêntricos que ele forma, e o cancro da haste, que essas necroses nas hastes, né, que o diaporte provoca e de ter sido atacado. Então isso presente principalmente nas hastes, né, não é foliar, mas ainda assim de parte aérea, mas
localizado nas hastes. Para essas três aqui, ó, então, para ficar mais didático, junto essas três e coloco aqui os medidas. Tratamento de sementes, porque todos vão pela semente. Coletor truncado vai pela semente, o corinéspora pode ir pela semente, de aporte também pode ir pela semente. Rotação de culturas, porque de parte aérea, de parte aérea, de parte aérea, fraco competidor no solo, eu diria que o coletótipo nem tanto, porque ele pode sobreviver no matéria vegetal, no matéria verde, né? Mas de todo modo a rotação de culturas é válido, tá? Nutrição vai desempenhar um papel, próprio fato da planta ser bem nutrida, pode diminuir a incidência dessas doenças, a própria fato da nutrição balanceada, e cultivar resistente, que temos bons programas, bons estudos, bons lançamentos de cultivar resistente para os três casos aqui. Aqui, doenças causadas por fungos habitantes do solo, patógeno habitante do solo, o mofo branco. O mofo branco, falando sobre ele na cultura do feijoeiro, aqui soja, idem, né? Até faço aquela máxima, né? Mofo branco em soja, vide mofo branco do feijoeiro. Então, aquelas mesmas mesmo sintoma, mesma epidemiologia, mesma etiologia, mesmo controle, questão do plantio direto, do controle biológico, tá? Questão do tratamento de semente, inclusive com agentes de controle biológico, questão do espaçamento entre linha, quando que a gente falava do feijão porte prostrado, uma maior penetração de luz, feijão porte ereto. Aqui em soja, maior espaçamento entre linha, visando também plantio em solo não infestado, evasão, e não permitir que este solo seja infestado por esclerotínia, esclerotioro. Tá certo? As DFCs são muito interessantes, estudavam muito DFCs. O que é DFCs? Doença de final de ciclo. Existem outras, eu coloquei essas duas aqui, né? Assim, até o ídio é considerado uma DFC, mas de toda forma eu coloquei aqui essas, até porque essas ocorrem muito em sementes também. Você vê muito a Cercospora quicuti, que é foliar, né, passa para semente. Septoria glycinis também, que é foliar, principalmente folhas baixeiras, passa para semente. Então, você tem um crescimento foliar de Cercospora quicuti, essas necroses espalhadas todo em foliar, uma lesão assim, de um aspecto, uma cor mais escura, e a mancha parda causada por Septoria glycinis, que ataca as folhas baixeiras e mistura um pouco ali com a questão da própria senescência foliar, né? Uma vez que a soja está em final de ciclo, né? Então são chamados de DFCs. Há quem diga que outrora um outro fungicida indicado, recomendado para daquelas últimas aplicações visando ferrugem da soja, teria também algum efeito sobre essas DFCs, sobretudo o ídio, que não está aqui, porque eu não quis focar. Essas duas aqui são até mais importantes em termos de se considerar DFCs. Então, fungicidas, né, tá aqui, fungicidas, mas os próprios fungicidas, últimas aplicações, volto a repetir, volto a insistir, para a ferrugem da soja, têm sido feitos estudos, pode apresentar um resultado positivo. Como elas vão para sementes, né, vão pelas sementes, tratamento de semente, foliar são de parte aérea, fraco competidores no solo, ambos aqui,
Então, para isso, para tanto, rotação de cultura e a questão da nutrição também é importante. Nesse caso aqui também, os fungicidas. É, Bactérias, temos duas aqui principais a se considerar. Crestamento bacteriano comum da soja, não confundir com o crestamento bacteriano comum do feijoeiro. Uma é o contrário do outro, nós vamos ver, calma que eu explico. Pústula bacteriana, que é a Xanthomonas axonopodes patovaglicine. Crestamento bacteriano comum da soja, sintoma também é muito similar ao crestamento bacteriano comum do feijoeiro. Necrose foliar, comprometendo grandes áreas, extensas áreas do limbo foliar. Você tem aqui a necrose, ocorrendo inclusive até a desintegração de parte do limbo foliar. Então, do mesmo modo, os dois crestamento bacteriano comum do feijão, crestamento bacteriano comum da soja, pústula bacteriana da soja são essas lesões, só que muito pequenas, né? Por isso esse nome, né, pústula, mas querendo assim indicar, veja que o amarelado aqui de toxina bacteriana, halo amarelado, muito presente, tem no crestamento bacteriano também, mas preste atenção aqui como que são pequenas espalhadas, né, pelo limbo foliar. E agora que vem a questão que eu gostaria de salientar, que no feijão, o crestamento bacteriano comum do feijão é causado por Xanthomonas, né, e na soja não é. Na soja, o crestamento bacteriano comum da soja é Pseudomonas, né? Então, a Xanthomonas aqui em soja causa a pústula bacteriana, tá? Então, isso que eu digo, é um contrário do outro, né? Lá é Xanthomonas e aqui é Pseudomonas, né? Xanthomonas que não é aqui, lá no feijão é ela sim, agente causal da crestamento bacteriano comum do feijoeiro. Então, isso aí pode dar um nó na cabeça do estudante, né, de quem está estudando isso daí. Mas atente-se, etiologia, sintomatologia, epidemiologia e controle. Controle cultivar resistente, né, quando se trata de bactérias. Sendo que as cultivares têm média ou até alta suscetibilidade. É uma resistência, mas não é uma resistência tão alta assim. Tá? Mas, de todo modo, assim, a única medida mais viável, tá? Digamos assim, em se tratando de doenças bacterianas na cultura da soja. Doença causada por vírus, o vírus da necrose da haste, Copium middle motor virus. Esse bronzeamento, né, bronzeamento característico, que eu até não conheço ele muito em outras culturas ou na maioria das culturas. Né? Você vê em outras culturas clorose internerval, embolhamento de folha, etc. Mas aqui você vê esse sintoma, né, que é típico de vírus, que é o bronzeamento. Né? Mas aqui é um clássico exemplo desse bronzeamento. E é claro, né, a necrose, o nome da própria doença, necrose da haste. Veja que necrose foliar, depois de um maior quadro de maior evolução, você tem a necrose propriamente dita. Tá? Controle, felizmente temos cultivar resistente ou até mesmo tolerante. Então, com relação ao controle, relativamente tranquilo. Doenças causadas por nematóides, o nematóide cisto da soja. Nematóide cisto, vimos em Fito 1, curso de nematologia, a questão das fêmeas, né, de heteródera, a questão da carapaça, né, que é o próprio cisto, de como ele possui uma persistência no solo, como que ele atravessa estações.
de cultivo, nós vimos também um pouco da morfologia, da ecologia, então, etiologia, né, principalmente, e até sintomatologia, a questão ele ocorre aqui em Reboleiras, você vê a falha dos estandes, as plantas, como tem sistema radicular comprometido, vai ter dificuldade para obtenção de água e nutrientes, você vai ter, nas horas mais quentes do dia, os sintomas reflexo, amarelamento, murchamento, secamento e morte das plantas. Também já vimos, também, principalmente em fito 1, eu dou uma repassada boa nisso daí. Então, quando a gente fala de etiologia, sintomatologia, epidemiologia vai ter a ver com controle aqui, principalmente quando referente à sua disseminação, né, disseminada aí por torrões contaminados. Muito cuidado com as áreas a separação de áreas que possuem e que não possuem, monitoramento desse solo, mas para controle propriamente dito, evasão ou escape, fuga de área, né? Escolha de área geográfica, escolha do local de plantio, fuga de áreas contaminadas, e outras, a principal é fuga de áreas contaminadas, né? Outras incluem rotação de cultura, com culturas não hospedeiras, a própria amendoim, tem aí uma série de plantas que são estudadas, são feitos experimentos com essas plantas chamadas plantas de matéria verde, para obtenção de camada verde. Algumas têm algum efeito sobre a heterodroglicina aqui da soja. Então, além de rotação de culturas, nós temos também o alcave ou pousio, né, que eu já comentei da aula de doenças do feijoeiro. Ara, irriga, espera 14 dias e planta. Eu não vou repetir aqui. Limpeza de máquinas, por vezes que os cistos, né, de heterodroglicines estão nesses torrões do solo e podem vir via máquinas que não sofrem a limpeza necessária, esses torrões contaminados. Cultivar resistente, sim, temos cultivar resistente, e observar a linha de mantença, que eu já comentei, né? O nível populacional, ele às vezes até aumenta, mas ele nunca deve cruzar, como é o caso que está sendo mostrado aí, essa linha de mantença. Essa outra azul aí, houve um aumento populacional, mas dentro, né, abaixo da linha de mantença. Então, tem que ser feito aí os estudos periódicos, as amostragens de solo que orbita ali as raízes, investigar esse solo, ver as populações de nematóide que ocorrem, né, nesse solo adjacente principalmente, tá? Além do heteródra, nematóide das galhas, o meloidógeno, ele também ocorre em soja. O nematóide das lesões, o pratilencos, ocorre também em outras culturas, feijão, feijoeiro, né, e também na soja. Esse que não vai causar tumores nem galhas. Esse que ele é migrador, nematóide migrador, com pratilencos, braquiuros, né? Ele está ali dentro das raízes, causando as lesões. Falando nessa matéria de fazer as análises periódicas e enviar essas análises, eu coloquei aqui um pouco de recomendações sobre essas amostras, que elas devem contemplar o solo encontrado em locais de cultivo que contenha plantas que apresentam desde sintomas iniciais até sintomas mais avançados do ataque de nematóides, tá?
O transporte tem que ser o mais rápido possível, não adiciona água para não comprometer as amostras. É, até existe um- uma recomendação que, por exemplo, que essa amostra não fique parada no trânsito, quando ela está em trânsito, né? Ah, ali no final de semana. Por exemplo, você postar ela na sexta-feira, ela vai empacar ali no sábado e domingo, que não funciona o transporte, né, dessa amostra se estiver sendo enviada por um serviço de correio, por exemplo. Então, o transporte é ser o mais rápido possível, tá? Ah, se for no caso de folhas, é, as amostras de folhas devem ser prensadas das folhas de papelão. Isso para doenças foliares, viu? Aproveitando para falar um pouquinho de doenças foliares. Evite misturar amostras de diferentes partes da planta em uma mesma embalagem. Mas voltando no nosso foco aqui, que é para nematóides, que é o que realmente vai ser mais importante, a amostra de solo deve conter também um pouco de raízes. Tá? Item 5 ali, ó, raízes mais solo, né, aquele solo adjacente. Adicionar as amostras em saco de papel até a chegada do laboratório. Por que saco de papel? O papel tem uma porosidade, né, para permitir uma troca gasosa ali da amostra. A amostra enviada pelo correio deve ser postada no início da semana para evitar que permaneçam em trânsito ou armazenados durante o final de semana. Isso que eu tinha dito, né, anteriormente. Para mostrar plantas com sintomas, claro, obviamente. Plantas sadias e doentes, evitar plantas mortas. 2 a 3 plantas para cada amostra. No nosso caso, raízes, né? O que mais interessa aqui a nós. Raízes. A obtenção de raízes na camada de 25 a 30 centímetros de profundidade, mais solo. Coletar as amostras de solo com a umidade natural do solo ocorrente naquele momento. Claro, também evitar. Não vai coletar depois de uma chuva pesada, né? Vai vir muito úmido essa amostra. Umidade natural do solo. Em culturas anuais, são 10 subamostras por hectare para uma amostra composta de 500 gramas de solo, 10 gramas de radicela. Isso aí compõe, né? 10 subamostras. Em 1 hectare você vai ter 10 ali, pontos de coleta, 10 subamostras, que serão depois juntadas todas para perfazer uma amostra composta, representando as 10 que foram reunidas nessa composta, a qual contém 500 gramas de solo, né, mais 10 gramas de radicela. Então, item 4, né, volto a dizer, culturas anuais, uma amostra composta por hectare, que essas 10 subamostras foram coletadas de modo aleatório dentro de 1 hectare. Se a área for muito heterogênea, você pode considerar a obtenção de mais de uma amostra composta por hectare. Com relação a reboleiras, fazer subamostras na periferia, evitando as plantas centrais. E, como eu disse, para o nematóide você tem que ter não só o solo, mas as radicelas em saco plástico. Agora aqui sim, nesse caso aí você utiliza saco plástico. Por quê? Porque o solo pode estar muito úmido, né, e o saco de papel não vai dar certo aqui. O horário de amostragem, nos horários mais quentes do dia, vai evidenciar muito, né, para as manchas vasculares. E se for podridões, no início da manhã, para doenças que são podridões, principalmente podridões bacterianas. Isso não estou aqui falando de soja. Quaisquer outras culturas das quais ocorrem muito podridões, principalmente hortaliças, na figura da direita aqui, ó, você pode ver que é a podridão aqui, né,
que é uma couve chinesa, nas horas da manhã, e para murchas vasculares, nas horas mais quentes do dia, são quando elas vão aparecer. No nematóide também essas murchas vão se evidenciar mais também nas horas mais quentes do dia. Tá? E tem esse serviço disponível aí, que eu coloquei, Embrapa Arroz e Feijão. Existe o laboratório de fitopatologia, entra em contato para verificar se eles estão recebendo as amostras, né, para fazer a determinação de população de patógenos, enfim. Alguns avisos aqui, muito importante, tá? Rotacionar produtos, rotacionar genes R de resistência vertical, visando diminuir a pressão de seleção de subpopulações aptas a realizar quebra de resistência de materiais. E com relação aqui ao controle versus manejo, né? Tivemos aula de controle e existe aquela indagação, né? Por que eu fiz controle? Porque o controle leva a ideia de que, por exemplo, quando você afirma, olha, controlei determinada doença, leva aquela ideia de que, olha, eu controlei, quer dizer, exterminei, né? Então, como é que eu controlei uma doença, sendo que ela sempre volta nos anos subsequentes, né? Então, não houve controle, sendo que ela voltou no ano seguinte, né? Então, o controle ele leva a ideia, como está dizendo aí, escrito aí, o controle ele leva a ideia de um grau impossível de dominância, né? Na verdade, não há o controle, o extermínio 100% integral, completamente, né, da doença, sendo que ela sempre volta. Então, o controle ele leva a ideia de um grau impossível de dominância. Como é que houve o controle? Interrogação. Sendo que, como eu escrevi aí, a doença volta ao nível de dano, né? Ela sempre volta. Então, o controle da ideia, né, da destruição, né, da exterminação dos organismos, versus aquela ideia de reduzir dano, que é o manejo, né? Nós temos que focar manejo, na verdade. Na verdade, nós fazemos manejo, né? Reduzir o dano, ou seja, não permitir que a doença avance de tal forma a chegar aqui no limiar de dano, né, aqui, ó, no LD, né, com o avanço da severidade da doença, a produção ou produtividade começa a cair, mas até um determinado ponto, onde que a partir do qual a planta já não resiste mais, e aí sim ocorre uma queda muito brusca de produção barra produtividade, até tal ponto que você chega ao LDE, que é o limiar de dano econômico, né? Ou seja, desse ponto se cair mais, desse ponto para frente se cair mais, aí o custo não compensa o controle. A partir daqui, desse ponto de LDE, se for entrar com medidas, são medidas caras, pesadas, inviáveis economicamente, onde você fica no vermelho, ou seja, você gasta muito, você gasta 300 para colher 100, né? Ou seja, tive um prejuízo de 200, né? Você tem que controlar enquanto antes, ou seja, você gasta 100 para colher 300, né? Ou seja, 300 que colheu menos o 100 que gastou, estava pouco, por isso que gastou pouco, sobrou 200 de lucro, né? Então, e o limiar de ação está por aqui, ó. Você tem que agir. É muito difícil descobrir esse ponto. O ideal fosse que o limiar de ação fosse bem perto do LD. Você tem que descobrir o seu ponto de ação nesse intervalo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Leitura obrigatória, doenças da soja, manual de fito,
2016. Um abraço a todos, bons estudos a todos e até a próxima aula.